O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram um jantar, Marta o servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então Judas, o Iscariotes, um dos discípulos, aquele que havia de entregar, disse: por que não vendeu estes perfumes por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim porque não se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isso em virtude da minha sepultura. Pobre sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, sabendo que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus, quando ouviu essa história e presenciou tudo isso no meio deles, ele disse para os seus discípulos e apóstolos que escrevesse este acontecimento e que ele fosse proclamado em todos os lugares. Porque foi algo tão assim maravilhoso para o coração de Jesus, porque ele ia muito a Betânia e muitas vezes ele estava na casa de Lázaro. E esta mulher era a irmã de Lázaro, Maria, que muitas vezes, quando Jesus chegava, talvez ela fugisse da presença dele, né? Muitas vezes ela abandonava e ia para outros lugares e não ficava ali para conversar ou para escutar Jesus. Então, muitos dos nossos historiadores, que nós vamos, quando vamos lá, os nossos guias nos contam, que muitas vezes Maria, quando Jesus chegava, ela fugia da presença dele. Como acontece que muitos de nós, quando às vezes nós estamos em casa, nossa mãe começa a rezar um terço, e às vezes convida, nos chama para ir para a igreja, a gente foge, né? Principalmente quando a gente é jovem, adolescente, ou ainda não estão bem enraizados na nossa fé, nós desanimamos, deixamos de ir na missa, por algum motivo, né? Agora temos um motivo que em muitos lugares as igrejas estão fechadas, mas naquele tempo oportuno, muitos de nós não íamos, às vezes ia por causa de um feriado, ia para uma praia, para uma festa, ou para uma balada, para alguma coisa, para um aniversário, e deixava de ir à missa. Então Maria também era esta mulher, que ela vivia uma vida de pecado, né? Uma vida pecaminosa. Não posso dizer corretamente quais os pecados, mas alguns dizem que ela era prostituta. Mas não é uma certeza, mas muitos dizem esta dimensão. E que ela fugia de Jesus. Ela ficava com vergonha, porque quando a gente está em pecado, a gente fica com vergonha das pessoas santas, né? Parece que elas nos incomodam. As pessoas que vivem em Deus incomodam, né? Aqueles que não vivem
E aí, muitas vezes, as pessoas se afastam por causa disso, né? Porque a presença de Deus, às vezes, incomoda um pecador. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitas vezes, a presença dele incomoda os pecadores do mundo. Por isso, esta atitude que Jesus hoje fala, que os judeus, os doutores da lei, que não conheciam ainda, não viam em Cristo como Salvador, queriam matá-lo. E aí tramaram também a morte de Lázaro, que Jesus o ressuscitar. E Lázaro veio morrer depois. Então, para ver assim, quando a pessoa não está em Deus, ele é capaz de tramar a morte do outro. Querer destruir o outro. Querer causar dano ao outro para que ele não seja motivo de glória de Deus para os outros. De conversão. Então, muitas pessoas, muitos cristãos, sofrem esse tipo de situação no mundo afora, né? A gente, quando vai no Oriente, a gente vê muitos cristãos, que são a minoria, 2%, 3%, no meio de uma multidão de 97% dos muçulmanos, por exemplo, de outra religião, como Israel, 16% são muçulmanos e outros 50 e poucos, são quase 60 e poucos de judeus e 3% de cristãos. Então, é um sofrimento, porque ali ele tem que viver como testemunho. Tem que testemunhar Jesus, é uma exigência. E essa exigência faz com que cada cristão, assim como hoje a atitude de Maria, 5 dias antes da Páscoa, antes de Jesus morrer, ela toma a atitude de se converter. E ela vai ter a atitude de ir até Jesus para dar a ele o sinal de que aquilo que ela almejava no seu coração. Às vezes ela não tinha coragem antes, mas naquele dia ela teve coragem e audácia de ir até Jesus e ali se banhar de lágrimas os pés dele, né? E ungí-lo com o perfume do bálsamo, que quando você for em Jerusalém, se algum dia você for lá no Santo Sepulcro, existe uma pedra onde o corpo de Jesus ficou estendido para a purificação depois da morte. E lá as pessoas usam esse bálsamo, passa na pedra. Esse bálsamo, que é chamado bálsamo de Maria Madalena. De Maria Madalena, né? Então, é usado ali também, porque na purificação Maria Madalena estava junto da mãe de Jesus, purificando o corpo de Jesus, né? E passou esse bálsamo também no corpo dele. Por isso nós vamos vendo que ali está a dimensão. E por que disso tudo? Por que desta graça? Porque à medida que nós vamos conhecendo Jesus, e nós vamos vivendo em Jesus, e nós aprendemos a dimensionar a nossa vida na dele, nós nos tornamos o servo de Deus, a serva de Deus. Então você começa a ter uma identidade diferente. Não é mais aquela que fugia, aquela que escondia, aquela que perseguia, aquela que desejava o mal, aquela que pensava em matar, em destruir. Não, aí você já começa a ter uma nova dimensão, mesmo enfrentando pessoas como Judas, que estava ali, que era apóstolo, mas que não mudou. Não quis ver a dimensão que Cristo ofereceu a ele. Não quis. Ele preferiu viver a vontade dele e não a de Cristo em sua vida, não a de Jesus na sua vida, né? Por isso ele roubava aquilo que era colocado na bolsa. Imagina, era apóstolo, foi escolhido, foi eleito, mas não tomou posse da apostolicidade que Jesus ofereceu. Então, hoje, quando nós vemos Maria, que era pecadora pública, que está aqui retratando a palavra de Deus, ela assumiu a identidade da serva de Deus, de purificar os pés de Jesus, porque antes, cada homem que chegava numa casa, o dono da casa, depois Jesus vai continuar essa leitura, ele tinha que lavar as mãos daquele que chegava e os pés, para entrar na sua casa, para estar banqueteando, para comer com ele.
Então, um bom judeu, fazia esta situação. E, às vezes, esse judeu também colocava este óleo, um óleo na cabeça do outro, ungia, para que ele fosse ungido de Deus em sua casa. Né? E Simão, que é este homem aqui, que era judeu, não fez nenhuma dessas ações. E Maria Madalena tomou-se sobre si esta dimensão. Esta Maria que está aqui, né? Esta mulher, toma sobre si esta dimensão de ungir aquilo que Simão não fez. Simão não deu o ósculo da paz, não beijou Jesus, que era comum também, quando chegava alguém na nossa casa, ele era recebido com o ósculo da paz. Era recebido, né? Também Simão não deu. E esta mulher beijou os pés de Jesus. Lavou com as lágrimas, banhou com o óleo da unção e enxugou com os cabelos. Né? Então, Jesus vai dizer que esta foi uma expressão íntima do mais puro amor de uma pessoa quando se converte e quando quer viver uma vida nova em Deus. Por quê? Ela vai tornar serva, e ela se mostrou serva inteiramente. Né? E ela tornou eleita de Deus. Eis o meu servo, como diz o profeta Isaías, o meu eleito. Compraste nele a minha alma, pus nele o meu espírito. Porque quando nós somos fecundados no seio de nossa mãe, Deus coloca a alma e o espírito em nós. E aí reacende no nosso coração quando nós deixamos nos mergulhar em Deus. Essa dimensão reacende em nós. Por isso ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não grita. O homem de Deus não precisa gritar. Ele não precisa espernear. Não precisa ficar gritando. A palavra chega mansamente. Por isso Jesus diz, manso e humilde. E aí dá a dimensão para nós de que a nossa palavra, a palavra de Deus que está em nós, quando ela sai da nossa boca, ela vai provocar mansidão no coração do outro. Né? Vai provocar paz no coração do outro. Vai provocar alegria, vai provocar amor. Por isso ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ele vê que ali naquela pessoa que ainda está vivendo, há uma esperança de que ela possa mudar, como aconteceu hoje nesta leitura, né? Ainda há esperança. E Jesus não tirou a bolsa de Judas, porque Jesus tinha esperança de que ele se convertesse antes da morte dele, ou após a morte na ressurreição. Então Jesus também tinha esperança de que Judas se convertesse. Jesus esperou até a última hora. Ele que não quis se converter. Então por isso ele não esmorece, nem se deixa abater, enquanto não estabelece a justiça. Qual é a justiça? A justiça é que todos conheçam Jesus e sejam salvos por Ele. Essa é a justiça de Deus. Não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém vá para o inferno, não quer ninguém condenado. Jesus não veio para isso, Jesus veio para trazer a salvação. Por isso está vendo essa graça que hoje o Senhor está dando a cada um de nós, para que nós também sejamos aqueles que levam os outros a experimentar a justiça de Deus, a esperar e viver nos seus ensinamentos. Nós somos aqueles que alimentam o ensinamento de Deus, por isso Ele vai fazer que, aonde a terra vai germinar esta graça, porque eu sou aquele que planta estas graças no coração dos outros e façam ela germinar em Deus. É Deus que faz ela crescer e germinar. Por isso, nós somos este povo que o sopro, né, de Deus se move em nós. E nós somos, a cada dia, alimentados por esse sopro de Deus. Nossa vida não tem fim, porque Deus colocou a alma e o Espírito dele em nós. Nós não estamos aqui para morrer. Nós estamos para viver eternamente. Por isso vai dizer, o Senhor te chamei para a justiça e te tomei pela mão. E te formei, te construí centro de aliança para os povos. Assim como Jesus foi centro de aliança para todos, nós também tornamos centro de aliança para todas as pessoas. Nós somos chamados a esta graça. Ele nos toma pela mão, Ele nos forma, nos constitui. Aliança, luz, para todas as outras pessoas que andam nas trevas, na escuridão. Nós estamos aqui para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar dos caços que vivem nas trevas.
Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso jeito de agir e ser a cada dia. Então você é o convidado para esta graça no dia de hoje. Por isso o Senhor está dizendo, eis o meu servo, eis o meu eleito, eis a minha serva, eis o meu eleito, porque nós em Cristo vivemos esta graça. Nele somos e nele nos movemos para levar ao mundo esta graça. Nesta Semana Santa é esta riqueza que nós estamos aprendendo em Cristo. É Ele que vai nos dar esta graça, vai nos dimensionar na Semana Santa para que a gente saiba como viver neste mundo, sendo o servo e aquele que compraz as alegrias do céu. Fechamos nossos olhos, pedimos esta graça no dia de hoje, né, que nós somos constituídos hoje para esta riqueza de Deus. Né? Eis o meu servo, o meu eleito, em quem compraz a minha alma, meu espírito. Que Deus nos dê esta graça, que a gente possa se experimentar nesta semana e depois continuar até um dia que nós nos encontramos com Cristo lá e nós vamos dizer, Senhor, fiz tudo o que o Senhor mandou, não fiz mais do que a minha obrigação. E dela vivi, me alimentei e por isso estou aqui ao seu lado, vivendo as riquezas e a glória eterna contigo.